Às 10h21, o Diego Pavão, nosso editor de internacional, já está por aqui. Tudo bem, Diego? E aí, Rafa, tudo bem? Bom Faz dia. tempo que eu não te vejo por aqui, hein? Pois é. Muito trabalho na redação, né? Muito trabalho. Preparando pra gente um noticiário especial sobre um lockdown gigantesco que acontece na cidade mais populosa da China, né, Diego? Mais cedo estava inclusive falando sobre isso, a gente mostrou a reportagem no nosso portal, um casal de brasileiros se alimentando com mangas ali, né? Que foi o que sobrou para eles num determinado momento desse longo período de objeções, né, de restrições a que eles estão submetidos, né? Xangai, centro financeiro da China, a cidade mais populosa, está com as atividades suspensas. 2 fábricas que produzem aparelhos da Apple pararam também, né? As operações só vão ser retomadas com autorização do governo local. Então, eu queria que você nos posicionasse melhor sobre esse lockdown muito rigoroso. É uma ditadura, não é? Então, as punições para quem infringe as restrições são enormes e, inclusive, com separação de pai e filho, né? Exatamente. Bom dia de novo para você, Rafael. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em Casa. Pois é, Xangai se tornou, de fato, o novo epicentro da Covid-19 na China. E vale a pena a gente lembrar que a China tem aquela política chamada de Covid-0, que é adotada também por alguns outros países da Ásia. É basicamente uma política de conter a pandemia, só que com medidas muito mais duras e muito mais precipitadas, vamos dizer assim. Qualquer aumento dos casos de Covid, mesmo que seja um leve aumento, já é combatido com medidas mais duras, como um lockdown. Acontece que Xangai é o centro financeiro da China, então isso tem consequências muito fortes para a economia da China, se tratando de uma cidade com 25 milhões de habitantes e abrigando tantas empresas e tanto o mercado financeiro, né? Tantas unidades do mercado financeiro como Xangai abriga. Agora, então, o reflexo aí nas fábricas da Apple, né? Não são fábricas exatamente da Apple, é uma empresa chamada de Pegatron, que é uma empresa taiwanesa com fábricas na China, mas que está ligada à Apple, né? Que faz produtos da Apple. Quem tiver em casa aí e tiver um iPhone, qualquer outro produto da Apple, se virar ali ao contrário, ali atrás do iPhone, atrás de um aparelho da Apple, vai ver que está escrito desenhado, projetado pela Apple na Califórnia, mas montado na China. Isso está escrito em todos os produtos da Apple. Então agora essas 2 fábricas aí em Xangai, uma na cidade e outra ali na região metropolitana, foram fechadas, tiveram as atividades suspensas por causa desse lockdown. A fábrica até chegou a cogitar que os trabalhadores ficassem ali, não saíssem por causa do lockdown e as atividades fossem mantidas, mas isso foi descartado. Agora a empresa diz... passar o lockdown no trabalho, é isso? Exatamente. Bela ideia, né? Isso chegou a ser considerado lá na China, mas claramente não foi, essa ideia não foi para frente. E aí agora a empresa está aguardando as novas diretrizes do governo para saber quando que essa produção vai ser retomada. Agora, a Apple já conta com alguns problemas. Aliás, empresas de tecnologia do mundo todo, e a gente tem falado isso bastante aqui no Novo Dia, aquele velho problema, não tão velho agora, dos semicondutores, dos chips. Sim. A Apple, como outras empresas de tecnologia que dependem muito dessa matéria-prima, estão sofrendo com essa falta, né? A Apple chegou até a anunciar que reduziria a produção de alguns aparelhos, isso lá no ano passado, e também tem a questão de toda a pandemia, né? A gente sabe que na pandemia a atividade econômica foi reduzindo, essas cadeias de distribuição de matérias-primas, de produtos, essas cadeias encolheram no mundo e agora essas cadeias estão tentando voltar. Acontece que a demanda é muito grande e aí o ritmo não acompanha essa demanda que é pedida agora. Então houve essa retração e agora uma rápida volta dessa atividade econômica com o alívio, né, das medidas da pandemia. Só que na China não é assim. Na China, como eu disse, tem essa política muito restritiva e Xangai está vivendo isso agora. Xangai decretou, então, lockdown na China, se tornou o novo epicentro da Covid. Desde março, a gente tem relatado aqui mais de 220 mil casos de Covid. E aí tem essa questão de testes em massa, tudo isso vai parando a cidade. E aí agora Xangai tenta sair um pouco disso, mas chegou a decretar a flexibilização em algumas áreas para a China, aliás, de Xangai, só que isso aí até agora, por causa dos casos aumentando, isso até agora não aconteceu de uma forma total para a cidade. Rafa. Aliás, essa questão dos semicondutores, ela é interessante para suscitar uma outra discussão que surgiu lá no início da pandemia, né, quando começou a faltar equipamento de produção individual para todo mundo, né, luva, seringa, enfim, produtos, insumos básicos, porque toda a indústria farmacêutica também está na China, né? O IFA, né, aquele material que é necessário para produzir as vacinas,
tudo na China. Então houve uma discussão muito grande, que, naquela época, supondo que o mundo discutiria a concentração de absolutamente toda a produção de basicamente quase tudo aquilo que a gente consome na China. Por questões trabalhistas, a hora trabalho vale muito obra, pouco, sim. a legislação trabalhista é praticamente inexistente, então por uma questão de custo as empresas transferiram tudo para lá. E aí questionou-se a conveniência de ter tudo concentrado na China, porque um problema na China trava o mundo inteiro. Exatamente. Valeu, Diego. A gente volta a conversar, hein? Obrigado, Rafa. Até mais. Até mais.